E aí pessoal, tudo bem? Professor Henrique, professor de Física, beleza? Bom, hoje a gente vai continuar estudando a refração da luz, só que agora a gente vai estudar a reflexão total da luz, tudo bem? É um fenômeno que acontece devido à refração da luz e que ele é importante porque ele tem muitas aplicações. Provavelmente você assiste essa aula com a ajuda da reflexão total da luz, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Primeira coisa que eu trouxe para você, isso aqui são os cabos de fibra ótica que estão debaixo do oceano ao longo do mundo todo. Tá vendo? Eu coloquei aqui o link, se você quiser olhar, e um QR Code, né? Tanto faz, você escolhe como acessar o site. A questão é a seguinte, ó. Quando você for para o site, você pode clicar sobre cada cabo desse e você vai saber quem opera nesse cabo, qual a empresa que está usando, o comprimento e etc, etc. E outras informações. A questão para a gente é a seguinte, o que tem dentro desse cabo? Fibra ótica. Para que esse cabo de fibra ótica é usado? Para transmitir dados. Então as informações de internet que transitam no mundo todo, em boa parte, em sua maior parte, estão passando por esses cabos, estão usando a fibra ótica. E o que é a internet? E os cabos de fibra ótica tem a ver com a nossa aula? Tem a ver com a nossa aula porque a fibra ótica funciona por causa do fenômeno que nós vamos falar hoje, que é a reflexão total da luz. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, para acontecer a reflexão total da luz, existem duas condições obrigatórias, tá certo? Eu vou explicar essas condições para vocês agora. Depois a gente vai fazer uma simulação e aí eu volto para fechar essa aula. Tudo bem? Então, existem duas condições. A primeira que eu vou falar é o seguinte: a luz tem que ter o sentido do meio mais refringente para o meio menos refringente. Bom, o que é o meio mais refringente? É o meio que tem o maior índice de refração. Quem é o meio menos refringente? É o meio que tem o menor índice de refração. Por exemplo, aqui eu tenho o azul e tenho o amarelo. O azul, ele tem um índice de refração maior, então ele é mais refringente. O amarelo tem um índice de refração menor, então ele é menos refringente. Tudo bem? Então olha o sentido da luz, está indo do mais refringente para o menos. Se fosse no sentido contrário, eu não atenderia a primeira condição e não ia ter reflexão total da luz. Só tem reflexão total da luz quando atende as duas condições ao mesmo tempo. Tudo bem? Então vamos lá. Observe o seguinte, ó, aqui eu tenho um ângulo de incidência formado com a normal e aqui em cima eu tenho um ângulo de refração. Tudo bem? Observe que quando eu vou aumentando o I, ó, eu vou afastando ele da normal, o ângulo de refração também se afasta da normal. Tudo bem? Quanto mais longe tiver esse ângulo de refração da normal, menos luz eu tenho sendo refratada. Certo? Então, quanto mais longe da normal, menos luz está passando para o outro lado. Chega uma hora que, para um determinado ângulo, a gente vai ter o ângulo de 90 do raio refratado. Ou seja, o raio refratado vai estar na separação dos meios. Quando a gente atinge esse ângulo de 90, na prática, aqui do outro lado não tem nenhuma luz. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei para você que a refração sempre acontece junto com a reflexão? Então observa, ó, refrata e reflete. Refrata e reflete. Refrata e reflete. A partir deste ponto, a luz só reflete. Tá bom? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que quando chega nesse ponto, a gente atingiu um ângulo que separa quando há refração de quando há reflexão. Esse ângulo é o ângulo limite. Tudo bem? Então, no ângulo limite, a gente vai ter um valor que não é 90 no meio mais refringente e no meio menos refringente o valor equivalente a 90. Tudo bem? Qualquer ângulo maior do que o limite não vai ter mais refração, vai ter só reflexão total. Tudo bem? Legal, vamos lá. Bom, e o ângulo limite? Então, quais são as duas condições? Eu já passei lá no outro slide. Primeira condição, a luz tem que ter o sentido do meio mais refringente para o meio menos refringente. Segunda condição, o ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite. Observe, se for igual ao ângulo limite, teoricamente a gente ainda tem refração. Só deixa de ter refração e fica só na reflexão quando você ultrapassa esse ângulo limite. Pode ser bem pouquinho, tá bom? Então essa parte do mapa conceitual que eu destrinchei e que eu vou mostrar ele para você daqui a pouco, é só para explicar o ângulo limite. Então o ângulo limite é quando a luz sai do meio mais refringente para o menos refringente e o ângulo de refração no menos refringente é teoricamente 90 graus.
Porque na prática não tem mais luz no meio, menos refringente, a luz não refratou mais. Mas esse ângulo limite serve para quê? Para separar. Valores menores do que o limite tem refração, valores maiores do que o limite só tem reflexão total. Tudo bem? O que eu trouxe para você? O ângulo limite do vidro e o ângulo limite do diamante. Por que eu fiz isso? Pelo seguinte, para você observar que uma interface ar-vidro tem um ângulo limite e a interface ar-diamante tem outro ângulo limite. O que a gente pode concluir com isso? Que o ângulo limite depende do conjunto de meios dos quais a luz está atravessando. Tudo bem? Legal. Como é que a gente determina o ângulo limite? É bem fácil. O seno do ângulo limite é o n menor sobre o n maior. Por quê? Como é que eu sei, professor? Bom, se tem refração, eu tenho n's diferentes, certo? Se os n's são diferentes, é bem fácil. N menor sobre n maior. Sempre vai ser um valor menor que 1, porque é um seno. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. O que eu vou fazer agora? A gente vai fazer uma simulação. Eu vou fazer isso, vou fazer uma demonstração prática disso, tá certo? E aí daqui a pouco a gente volta para encerrar essa aula. Valeu? E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Eu vou usar essa simulação, a gente chama de FET Colorado, da Universidade de Colorado. Se você quiser acessar o QR Code, está aí, tá bom? Para a gente entender melhor a reflexão total da luz. Primeiro eu vou repassar alguns aspectos da refração. Esse laser vermelho está sofrendo refração? Não. Por quê? Porque o meio de cima é ar e o meio de baixo é ar. Se ele não mudar de meio, não há refração e não há desvio. Então, primeiro, para provocar refração, eu vou colocar a água aqui embaixo. Agora tem refração? Tem. Primeiro, porque eu sei que ele mudou de meio. Segundo, porque o ângulo de incidência, esse ângulo entre o raio incidente e a normal, é diferente do ângulo de refração, formado entre a reta normal e o raio refratado. Tudo bem? Então vamos lembrar, ó. Além da refração, acontece uma reflexão também, ó. O ângulo que entra é igual ao ângulo que sai. Tudo bem? Refração sempre tem desvio? Não. Vamos colocar um ângulo de incidência igual a zero. Olha aí. Está tendo desvio da luz agora? Não, não está tendo desvio da luz. O ângulo de incidência é zero e o ângulo de refração é zero. Está acontecendo refração? Sim. Por quê? Primeiro, está mudando de meio, do ar para a água. E segundo, a coisa mais importante, a coisa que comprova a refração, é a mudança de velocidade. Esse cara mede a velocidade, olha que legal. A velocidade da luz no ar é 1c, ou seja, 1 vezes 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Essa velocidade é igual na água? Não. Na água ela é 0,75 vezes c. Tudo bem? Olha que interessante. Se eu aumentar o índice de refração para 1,5, a velocidade diminui, porque a velocidade da luz no meio é inversamente proporcional ao índice de refração. E cada meio que existe, a luz vai ter uma velocidade de propagação diferente. Tudo bem? Então vamos falar agora de reflexão total. Bom, eu vou pegar o laser com a luz saindo do ar e indo para a água e vou usar todos os ângulos possíveis de 0 até 90. Observa, aconteceu a reflexão total? Não aconteceu. Por quê? Porque a gente não atingiu a primeira condição obrigatória. Qual é? A luz deve ter o seguinte sentido. Ela deve ir do meio mais refringente para o meio menos. Nesse caso, isso não acontece, porque o ar é menos refringente do que a água. Vamos ver o que acontece se eu trocar os meios agora. Agora a luz vai sair da água para o ar, ou seja, do meio mais refringente para um meio menos refringente. Olha lá, eu estou saindo do 0 e indo até 90. Olha que interessante, aconteceu a reflexão total. Por quê? Porque eu atendi a primeira condição? Não, porque eu atendi as duas condições. Quais são? A luz vai do meio mais refringente para o meio menos refringente e a luz tem um ângulo de incidência maior do que o ângulo limite. Tudo bem? Então, eu não tenho como objetivo descobrir o ângulo limite aqui, tá? Mas a gente observa que o ângulo limite está entre 48 e 49, tudo bem? O que acontece quando a luz tem um ângulo de incidência maior do que o ângulo limite? Ela acontece reflexão total. E se for menor, acontece refração. O meu grande objetivo aqui é que você entenda isso, ó. Eu vou ter ângulos de incidências menores do que o ângulo limite. Aí acontece o quê? Refração.
a luz muda de meio. E se eu tiver ângulos maiores do que o ângulo limite? A luz não muda de meio e sofre reflexão total. Legal, né? Outra coisa legal para a gente observar com esse simulador, que eu dou a sugestão que você utilize em casa, será que o ângulo limite é igual para todos os meios? Não. Eu vou fazer um teste aqui, vou usar vidro. Olha que interessante. Com 43,6 graus, no vidro, quando eu tenho vidro e ar, já tem reflexão total, mas na água não tem. Por quê? Porque o ângulo limite do vidro é menor do que o da água. O ângulo limite do vidro é menor do que 43,6 e o da água é maior. Tudo bem? Ângulo de incidência menor do que o limite, acontece refração. Ângulo de incidência maior do que o limite, acontece reflexão total. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Vamos voltar à aula. Valeu! E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado da simulação, que tenha ajudado vocês. Agora vamos finalizar essa parte de reflexão total da luz, tá bom? Então, o mapa conceitual completo fica como? Para ter reflexão total da luz, eu preciso atender obrigatoriamente essas duas condições, certo? Qual é a primeira? O sentido da luz tem que ser do meio mais refringente para o meio menos refringente. Não atendeu essa regra, não acontece reflexão total da luz. Segunda regra obrigatória, o ângulo de incidência tem que ser igual ao limite? Não, o ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite. Tudo bem? Se precisar descobrir o ângulo limite, é só calcular. O seno do ângulo limite é o n menor sobre o n maior. Tudo bem? Então vamos lá. Agora eu quero trazer para vocês dois importantes exemplos. Existem outros, existem os exemplos na atmosfera, que a gente vai falar em outro vídeo. Tá bom? Então primeiro, por que lapidar uma pedra? Quando a gente lapida uma pedra, a gente corta em tal ângulo de forma que dentro da pedra aconteçam reflexões totais aqui, tá vendo? Ó? Quando acontecem reflexões totais, a luz entra e volta. Ela entra e sai. Ou seja, uma pedra lapidada devolve mais luz, devolve uma porcentagem maior da luz que recebe. Isso faz com que a pedra lapidada brilhe mais. Tudo bem? O segundo caso é a fibra ótica. Então, para a fibra ótica funcionar, o que eu preciso? Eu preciso que o índice de refração do núcleo seja maior do que o índice de refração da casca. Por quê, professor? Porque dentro é o núcleo, fora é a casca, tudo bem? O que eu faço numa fibra ótica? Eu jogo a luz num ponto e essa luz vai sofrendo reflexões totais até chegar ao final da fibra ótica, tá bom? Então, de novo, eu jogo a luz no núcleo e o que vai acontecer dentro da fibra ótica? Reflexões totais. Então, dentro da fibra ótica estão sendo atendidas as duas regras para acontecer reflexão total, tá bom? Vamos ver uma fibra ótica agora na prática? Olha aí que legal. Aqui eu tenho uma fonte de luz, tenho a fonte da internet e o QR Code, se você quiser encontrar, assistir o vídeo completo. A gente tem aqui uma fonte de luz e alguns cabos de fibra ótica. O que eu quero mostrar para você? Primeiro, que eu coloco a luz numa ponta, ela está sofrendo muitas reflexões totais no caminho e está chegando na outra ponta, isso fica bem claro. Então é assim que os dados de internet são passados no mundo todo, a maior parte dos dados. Existem outros meios de transmitir dados também, tá bom? E é muito importante que você entenda que a luz consegue, mesmo andando em linha reta, dentro da fibra ótica, a fibra ótica vai fazer curvas, a luz vai passar de um ponto a outro, sempre andando em linha reta, porque lá dentro está naquele sistema, naquele esquema de reflexões totais que eu mostrei para você, tá bom? Espero que você tenha gostado, aula um pouco extensa, né? Valeu, abraço!